Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o evangelista Roseus Oliveira. Eu estou aqui para mais um De Bem com a Bíblia. E a palavra que eu quero transmitir ao seu coração está em Gênesis, capítulo de número 21, versículo de número 8, que diz assim: E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Capítulo 22, verso 12 diz assim: Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negastes o teu filho, o teu único filho. Queridos, quando a gente analisa a Bíblia Sagrada, nós iremos perceber que Abraão foi o maior levantador de altar. Tudo para Abraão era motivo de levantar altar. Desde quando Deus o chama, em Gênesis capítulo 12, Abraão levanta altar. Altar significa lugar de adoração, lugar de comunhão, lugar de sacrifício. Fala de oração, de busca da presença de Deus. Então tudo para Abraão era motivo de levantar altar, estar na presença de Deus. Mas quando chega no capítulo de número 21 que nós lemos, a Bíblia diz que Isaque nasce e foi desmamado, e Abraão deu um grande banquete. Isso nos ensina uma lição importantíssima, que enquanto Deus estava fazendo a promessa para Abraão de lhe dar um filho, de abençoar sua descendência e tudo mais, Abraão estava levantando altar. Tudo para ele era motivo de levantar altar. Isso enquanto a bênção não chegava. Mas quando a bênção chega, o versículo de número 8, capítulo 21, diz que ele não dá um grande, ou não faz um grande altar. Diz que ele dá um grande banquete. Ou seja, antes de Isaque nascer, Abraão levantava altar. Mas depois que Isaque nasce, ele dá banquete. Assim tem pessoas que são assim nos nossos dias. Antes da bênção chegar, a pessoa está levantando altar, está indo adorar a Deus, buscar a presença do Senhor, indo para os cultos, participando das coisas da igreja. Mas depois que a bênção chega, a pessoa para de levantar altar para estar dando banquete, para estar fazendo festa, comemorando. E às vezes não volta mais para o altar para agradecer a Deus pela bênção recebida. Quando Deus percebe que o que Deus deu a Abraão tirou ele do altar, sendo que Deus não dá bênção a ninguém para tirar esse alguém do altar, quando Deus percebe isso, Deus vai dar um jeito de trazer Abraão para o altar novamente. E o jeito que ele achou de trazer Abraão para o altar novamente foi pedir Isaque em sacrifício. Porque Deus pediu Isaque em sacrifício a Abraão? Era para Deus saber se o coração de Abraão estava nas bênçãos de Deus do altar ou num Deus do altar. Porque eu tenho pessoas que são assim. O coração delas estão nas bênçãos, mas não está no abençoador. Deus pede para Abraão sacrificar Isaque, eles vão para o monte. Quando chega o momento de Abraão imolar Isaque, a voz do anjo brada: Abraão, Abraão, não faças tal coisa com o menino, pois agora eu sei que temes a Deus, porque não me negastes o teu filho, o teu único filho. Então Deus percebeu que o coração de Abraão não estava nas bênçãos do altar, mas no Deus do altar. Quando Deus te dá uma bênção, não deixe de voltar para o altar para agradecer. Não deixe de cultuar, não deixe de buscar a presença de Deus, não deixe de ir para a igreja depois que Deus te conceder a bênção ou as bênçãos que você tanto pediu. Independente do que Deus te der, do que Deus te abençoar, continue levantando altar. Porque é melhor levantar altar do que dar banquete. Porque dar banquete é consequência do seu sacrifício no altar. Que Deus em Cristo te abençoe.